início ao tempo escatológico, quando então a 70ª semana de Daniel se desenvolverá, tá certo? Tudo aquilo que já foi profetizado acontecerá, e ao final a implantação do reino milenar de Cristo, os 1000 anos no qual Cristo reinará e nós juntamente com ele. E após isso veremos nas outras aulas os demais desenvolvimentos que se darão, com a transformação, por exemplo, de todas as coisas. Apocalipse 20, verso 4, realização, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a promessa, e nós cremos nela, em todos os pontos e em todas as vírgulas, tudo aquilo que foi nos anunciado, é nisso que cremos. Enfim, todos seremos reunidos a esta corte, composta pelos salvos de todas as épocas, que então adentrarão a sala do banquete, onde Cristo nos prometeu que conosco cearia, como ceava com seus discípulos na terra de Israel, quando ainda em carne estava entre nós. Chegou o momento, passado o tenebroso período denominado 70ª semana, quando em 3 anos e meio o iníquo enganara a terra, e com seus habitantes, inclusive os judeus, fizeram aliança, né? E enfim, ao final dos 3 anos e meio, quebrar o pacto e revelar seu real intento em se colocar como Deus, no lugar de Deus, a abominação da desolação no lugar santo, né? Como nos disse o Senhor. Depois de abertos os selos, tocadas as trombetas do Apocalipse, derramadas as taças da ira de Deus, e o governo afetado do anticristo e seus aliados lançar sua última ofensiva, objetivando a eliminação dos últimos israelitas, assim possibilitar o pleno cumprimento das profecias. Virá o Senhor, não ocultamente, mas sim com toda a glória e poder, como diz, e verão aquele a quem crucificaram. Temos aí as características, né, dessa segunda etapa, né? Temos a característica aí desse segundo evento. Então temos aí o evento, o grande evento da vinda do Senhor, essas duas etapas, sendo a primeira para a sua igreja de forma oculta e a segunda para Israel de forma anunciada, declarada, manifesta. Certo? As etapas têm características singulares, características próprias para cada uma delas. Mas as duas etapas elas concluem um só evento, a vinda do Senhor. E enfim, os últimos incrédulos se dobrarão juntamente com todos os outros joelhos ante a majestade divina, e nós juntamente com o Senhor marcharemos contra as tropas reunidas em Meguido. Veremos sua destruição, o banquete das aves ao devorarem os corpos dos derrotados, o julgamento dos ímpios e a admissão daqueles que submetem ao governo universal de Cristo, né? A implementação do governo universal de Cristo. 70ª semana, aquele quadro que já observamos com arrebatamento, início do tempo do escatos. 70ª semana de Daniel, governo do anticristo, pacto com Israel, reconstrução do templo, né? Temos aí período tribulacional, a falsa paz, grande tribulação, o tempo abreviado no qual Israel será intensamente perseguido, e na verdade a igreja já foi martirizada, e aqueles que foram martirizados aguardam, né, pelo juízo de Deus. Manifestação gloriosa, né, de Cristo e dos santos, a chamada parousia, a vinda declarada gloriosa de Cristo. Instauração do governo milenial, teocracia universal de Cristo, a nossa grande esperança. Enfim, a teocracia será uma realidade universal. Cristo reinará sobre a terra durante 1000 anos, e nós com ele, né, o Quilias, né, os 1000, não naquela forma absurda como descrita na antiguidade por alguns desvairados, né, que foram justamente criticados por Agostinho e por Calvino. Não temos que ficar aqui numa guerra de teólogos, numa guerra de confissões religiosas. Isso é completamente inútil, patético, ridículo. Temos que aproveitar o melhor de cada um. Temos que agradecer a João Calvino por criticar esses excessos, agradecer a Agostinho por criticar também esses absurdos, filtrar deles o que de fato está de acordo com a Escritura, o que é uma interpretação aceita, ou aquilo que também foi um equívoco neles, e aproveitar deles o que há de melhor, né? Entender que aquele quiliasmo praticado na antiguidade, né, não por aqueles santos que de fato estavam engajados numa interpretação
verídica da Sagrada Escritura, né? Mas aqueles que se deixaram levar por excesso, por exageros, aquilo não poderia permanecer, teria que cair mesmo. Agora temos sim uma visão clara acerca dos 1000 anos do reino milenar de Cristo. Aí temos aí um grande auxílio da escola dispensacionalista, que busca estudar isso de uma forma bastante detalhada, né? Então, esses detalhamentos que a escola dispensacionalista tenta sempre implementar pode proporcionar que nós possamos adquirir cada vez mais conhecimento e mais compreensão acerca dessas fases, o que cada fase visualiza, o que cada escritura declara acerca desta fase, né? E como isso se desencadeará até a implantação de fato do reino milenar de Cristo sobre a terra. Como os representantes se submetem ao rei para administrar o reino, nós estaremos submetidos a Cristo para administrar a terra e os que habitarem nela durante 1000 anos, antes da rebelião final que levará ao juízo do trono branco e ao novo céus e à nova terra. Apocalipse 20, a declaração. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que ele não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, os mártires da grande tribulação, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos, segunda etapa da primeira ressurreição, ok? Mas os mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição está aí dentro desse âmbito histórico, dentro dessa etapa, né? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, segunda ressurreição para a segunda morte. Mas serão sacerdotes de Deus, e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Eis aí as declarações muito claras, muito objetivas da Escritura em relação a isso. Declarações essas que nós cremos e que nós aguardamos e dela queremos participar. Nenhum sistema de governo em toda a história teve ou jamais terá a capacidade administrativa da teocracia universal do período do milênio, pois nenhuma sequer chegou perto das características que vão marcar esta época. E aí nós repetimos aquilo que já analisamos na primeira aula, tá, acerca do milênio, e aqui vamos apenas reler para manter isso vivo na nossa memória. O governo está completamente centralizado nas poderosas mãos de Cristo, que em Apocalipse 2:27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. O que é muito diferente da descentralização e dos conflitos internacionais que vemos hoje. Temos hoje, a partir de algumas análises, né, de alguns cientistas políticos e alguns filósofos, alguns até entendem que há três grandes blocos, né, de influência sobre o mundo, né? O bloco ocidental, constituído aí de diversos outros grupos que estão guerreando entre si, né, que estão disputando a hegemonia, né, disputando o poder. Temos um grande bloco comunista ainda influente no mundo, mas que está mudando a sua face, está cada vez mais assumindo uma característica capitalista. E a Rússia até se cristianizando, então vem isso como uma grande estratégia, na verdade, né, para tentar novamente ampliar a sua influência, né, ampliar a sua área de influência. E o bloco islâmico, que não se alinha àqueles que ainda não têm tanto poder assim, mas que é um bloco que não se alinha àqueles demais, né, não se alinha politicamente, ideologicamente àqueles outros, que ainda tem bastante influência, ainda exerce bastante poder, mas que também de certa forma um tanto caótico dentro de si mesmo, né? Não tem uma liderança tão proeminente, não tem uma organização, não é consolidado, tá, ok? Mas é um bloco diferenciado em relação a esses outros que é enxergado aí no contexto atual. Então esse tipo de descentralização promove intensas batalhas, guerras, disputas. Então isso certamente tirará a estabilização, né? Não possibilitará um mundo pacífico, um mundo tranquilo, um mundo em que as pessoas possam de fato crescer e se desenvolver.
E dos conflitos internacionais que vemos hoje, como nações tentando se impor sobre outros e blocos econômicos brigando pela hegemonia financeira e com isso levando muitos à miséria. No milênio, Cristo regerá todas as nações e os salvos aperfeiçoados e incorruptíveis participarão deste governo como administradores, reis e sacerdotes. E é interessante ver, diferentemente daquilo que pensavam alguns pós-milenistas, é Cristo quem implantará este reino. É Cristo que tem esse poder, que tem essa autoridade. E as palavras de Deus já o declaram, que Ele que virá e Ele implantará. Nós temos que ter sempre o compromisso de trabalhar em prol do bem, trabalhar em prol da vontade de Deus se cumprindo entre nós, realizando entre nós. Mas nós sabemos que nosso trabalho será completado por uma intervenção divina. Nós não temos que nos iludir com relação a isso, pensando que nós criaremos o reino de Deus na terra. Não temos esse poder, mas temos que com todo esforço trabalhar para que o reino de Deus tenha suas fronteiras expandidas, estabelecer a vontade de Deus nesta terra. E aí aquilo que não conseguimos completar, o Senhor Jesus Cristo tornará pleno, tornará plenamente realizado. A violência e a iniquidade dessa terra não serão toleradas, primeiramente porque Satanás será amarrado por 1000 anos, né? E as forças, as influências demoníacas serão anuladas com isso, né? Então temos aí, mesmo que os homens ainda terão, a partir da sua liberdade, né? E a partir dos seus próprios defeitos de caráter, né? A partir da sua natureza ainda não glorificada, sua natureza ainda não aperfeiçoada, ainda terão alguns desvios, ainda veremos alguns problemas, mas o grande poderio, a grande mente maligna, obstinada, que está governando todo esse exército demoníaco e promovendo a destruição da humanidade, estará então amarrado. Então veremos aí que, perdendo essa liderança, há então um vácuo de poder, né, nessas hierarquias demoníacas, e com isso o homem terá a possibilidade, terá o potencial para crescer e se desenvolver e adorar a Deus em espírito e verdade e viver num mundo maravilhoso. Agora isso será uma possibilidade. Quem dirá se isso se realizará ou não são as próprias pessoas, que acatarão ou não, né, a essas orientações, a esta ordem, a esse incentivo, né, dentro desse governo milenar de Cristo. Tudo lhe será proporcionado. Aí caberá a ele, de fato, desenvolver, né, avançar e evoluir neste reino milenar de Cristo. A terra será restaurada e as sociedades não serão mais privadas daquilo que lhe é necessário para uma vida plenamente satisfatória. Aquilo que é impossível os governos humanos combater, pois são constituídos por pessoas corruptíveis e corruptoras que roubam dos cidadãos a possibilidade de ter acesso ao necessário para a sua vida, mas isso não será possível no governo daquele que é perfeito e tem autoridade para nivelar toda a sociedade e dar a cada um aquilo que necessita, impedindo a prática do abuso e acúmulo dos bens nas mãos de poucos, principalmente porque teremos Cristo como governante supremo e pessoas que estão também no estado glorificado, que são incorruptíveis em posições estratégicas, exercendo reino e sacerdócio juntamente com Cristo. E aí teremos então um governo que efetivamente funciona. Aquilo que o mundo jamais viu ao longo de toda a sua história. Teremos aí a realização no reino milenar de Cristo. Então nesse quadro reino milenar, teocracia plena, chegamos à conclusão então acerca desse estudo e vamos passar a analisar textos bíblicos referenciais e depois falar um pouco mais especificamente acerca do Israel durante o período milenar. Israel, questão geográfica, questão do templo de Ezequiel e questão da Nova Jerusalém em relação ao período milenar. Tá, ok? Jesus Cristo, filho de Davi, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Este é o governante. Este é aquele que regerá as nações com vara de ferro. Os salvos de todos os tempos em corpo glorioso, tá certo? Aqueles que estarão em posições estratégicas no governo de Cristo, exercendo o reino e sacerdócio. E a humanidade pós-Armagedon, que será então governada e terá diante de si a possibilidade de uma grande evolução. Enfim, poderá então evoluir até um estado extraordinariamente aperfeiçoado. Essas são características da manifestação da teocracia universal que esperamos. Mas mesmo diante de governo tão perfeito, o homem corrupto que se tornou ainda assim se deixará levar pela influência maléfica do diabo. Logo após que for solto, enfim veremos dentre os que estiverem vivos quem não praticava o pecado apenas pelo fato de estarem sendo coibidos
e aqueles que de fato são amantes da justiça. Então, uns que não praticavam somente porque estavam sendo de certa forma coibidos, né, por todo aquele ambiente benéfico à sua volta, ou aqueles que de fato estavam engajados nisso, né, e que cresceram, evoluíram, se desenvolveram, aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador, adoraram a Ele em espírito e verdade, e são então aqueles salvos, né, aquelas pessoas de fato que confirmaram, né, sua comunhão com Deus durante o reino milenar. São amantes da justiça e da verdade e vivem de forma santa e agradável a Deus. O fim da teocracia universal se dará como a última investida daqueles que se deixarem levar pela influência danosa do inimigo, aquilo que é chamado guerra de Gog e Magog, né? E a trágica destruição destes que logo serão convocados, juntamente com todos os demais pecadores obstinados para o maior e mais tenebroso juízo, o do trono branco, o juízo final. Mas nós cremos e aguardamos por este reino e após a eternidade, juntamente com aquele que para nós sempre foi e sempre será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A teocracia para nós a teocracia para nós é e sempre será uma realidade presente, quer no aspecto de Deus como Criador e por isso governador do curso da história, quer pelo conhecimento do governo instaurado sobre Israel, que por eles foi rejeitado, mas por nós é não somente aceito, mas invocado, quando oramos proclamando que assim seja na terra como é no céu, e enfim nossa fé, quando com esperança aguardamos pelo dia e pela manifestação, quando enfim, juntamente com Cristo, será manifestado aquilo que somos, graças à misericórdia e ao poder de Deus, o Senhor. Quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos, assim como disse o apóstolo João, o reino milenar de Cristo e nós juntamente com Ele. Temos aí os referenciais, o texto de João que acabei de citar. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Primeira carta de João, capítulo 3. Que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, quando o Senhor se manifestar, gloriosamente, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. E qualquer que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Maravilhoso. Temos aí os referenciais bíblicos, utilizados aí para a confecção desta obra, tá certo? E temos aqui uma indicação. Esse livro está disponível na plataforma Hotmart, nessa senha. Este link estará disponível aí na descrição do vídeo, logo abaixo, tá? Então recomendo a todos que adquiram o material, leiam e indiquem o link para ser adquirido aí por outros irmãos. E aí prosseguimos ainda com citações, textos bíblicos aí que são referência, que são fundamento para a teocracia, para o governo universal de Cristo. Por exemplo, segundo livro de Samuel 7, 12 a 16. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá o templo em honra no meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. E aí temos uma profecia que está nos descrevendo o reino de Salomão, ok? Temos aí o reino de Salomão sendo descrito, isso como de fato aconteceu. Salomão construiu o templo. Salomão foi alguém que teve sabedoria, Deus lhe deu sabedoria, todavia cometeu alguns erros, porque em alguns momentos lhe faltou temor de Deus, e assim o Senhor dirigiu este homem até o momento em que ele deu ouvidos à sua voz. Agora, dentro daquela lógica da profecia de duplo alcance, vemos aspectos que se cumpriram em relação a Salomão e vemos aspectos que não poderiam ser totalmente enquadrados pela vida de Salomão, como por exemplo o trono estabelecido para sempre. E essa continuidade, como diz, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. E agora a ênfase. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Deus prometendo a Davi o estabelecimento da sua dinastia de forma perene. Tá certo? E essa dinastia só poderá ser
de fato confirmada como uma dinastia perene, uma dinastia que não tem fim, porque o reino de Cristo é a continuidade da dinastia do reino dinástico davídico. Então Cristo, a raiz de Jessé, Cristo, descendente de Davi, Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que se sentará no trono e dará continuidade a esta linha dinástica, cumprindo, dando sequência, dando continuidade a esta promessa de Deus que não caiu por terra. Segundo de Samuel 7, 12 a 16, cumprimento disso no reino milenar de Cristo, certo? Descendente de Davi. Temos aqui também Salmos 2, 1 ao 12, esse texto aqui que também fala acerca da teocracia de Cristo. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono dos céus o Senhor põe-se a rir, e zomba, ou caçoa deles. E em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o rei em Sião, no meu santo monte, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. E isso será, isso se dará. No milênio, toda a terra será governada pelo único rei, pelo Senhor. Tu as quebrarás como vara de ferro e as despedaçarás como um vaso de barro, a autoridade de Cristo. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência. Autoridades da terra, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. Essa é a nossa felicidade. Nós estamos refugiados nessa bendita promessa do estabelecimento do reino de Cristo. Segue aqui com Isaías 2, 2 ao 4. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão as suas espadas arados. Não haverá guerras entre as nações, porque não lhe será permitido, porque há um governo forte, há um governo justo, há um governo que nivelará todas as nações. E de suas lanças e arados, e de suas lanças foices, tá certo? Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Glória a Deus por essas grandes promessas. Nós aguardamos. Ora vem, Senhor Jesus. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isaías 9:7, maravilhoso. Jeremias 33, 14 a 18 diz: dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fiz à comunidade de Israel e à comunidade de Judá. Naqueles dias e naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Eis aí a continuação dinástica, Cristo da linhagem de Davi. Sobre ele se cumprirá essa promessa, então. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual ela será chamada: o Senhor é nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: Davi jamais deixará de ter um descendente que se assente no trono de Israel. Nem os sacerdotes que são levitas deixarão de ter descendente que esteja diante de mim para oferecer continuamente holocaustos, queimar ofertas de cereal e apresentar sacrifícios. Jeremias 33, 14 a 18. Na sequência, porém, sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será seu líder no meio delas. Eu, o Senhor, o falei.
E em relação a essa profecia, até há também uma variação aí dentre aqueles que estudam acerca desses temas. Alguns teólogos até admitem a ideia esta que era partilhada também pelos cristãos primitivos, tá? Por Justino Marte, por exemplo, talvez por Irineu, não me recordo agora se ele foi muito específico nisso, mas alguns admitem até a ideia de que dentre os ressurretos do Antigo Testamento, o servo de Deus Davi, quando então ressurreto, caberá a ele o governo sobre a Jerusalém terrestre, tá ok? Veremos daqui a pouco o estabelecimento de Israel em toda a sua extensão territorial, conforme prometida por Deus a Abraão. Isso nunca foi alcançado ao longo da história e será realizado durante o milênio, tá? Então Israel em toda a sua extensão territorial, o templo de Ezequiel, tá certo? Como templo terrestre, tá ok? Que estará estabelecido lá em Jerusalém. E alguns acreditam até o Davi ressurreto reinando sobre a Jerusalém terrestre. E Cristo, o Rei majestoso, o Rei glorioso, reinando na Jerusalém celeste. Tá certo? Estabelecendo seu poder sobre a terra e os seus representantes nela. Então, Davi, um representante da majestade divina na Jerusalém celeste, tá ok? Cristo, governante da Jerusalém celeste, e o seu representante Davi na Jerusalém terrestre, na Jerusalém deste Israel durante o período do milênio, tá ok? E sua igreja como ocupando posições estratégicas, tá certo? Também no reino terrestre, estabelecidos como reis, uns reis sacerdotes no mundo durante o período do milênio, tá ok? Então temos aí essa perspectiva, né? É uma perspectiva também possível. Temos aí que analisar pelo menos essa hipótese. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos esses reinos e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Maravilha. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. E é interessante a qualificação aqui que Daniel dá à extensão desse reino, dizendo que durará para sempre. E um dos grandes ataques em relação à concepção literal do milênio, né, do período cronológico de 1000 anos, uma das grandes críticas é a questão de ser cronológico, de ter começo e fim, em contraste com essa característica, né, colocada aqui pela profecia, de que durará para sempre. Mas na verdade o conflito é apenas aparente, porque quando falamos acerca de questão cronológica, estamos falando, né, dentro dessa mentalidade dispensacional, acerca de um determinado período no qual o reino se dará com este aspecto, e o reino não será interrompido, não será findado, ele apenas será transformado. Então temos aí o reino milenar de Cristo, 1000 anos do governo de Cristo sobre a terra, no qual teremos os seus representantes aqui governando, no qual teremos pessoas humanas aqui vivendo. E ao findar os 1000 anos, conforme nos é declarado em Apocalipse, alguns eventos se darão. A libertação do diabo para seduzir as nações, ao juntamento de povos na guerra de Gog e Magog, a destruição destes ajuntamentos, a implantação do juízo final, tá certo? O julgamento de todos os ímpios, quando serão então sentenciados ao lago de fogo e enxofre, que arde para sempre, aquele que Cristo disse que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca dorme, é uma realidade bíblica, mesmo que os aniquilacionistas tentem negar, mesmo que os agnósticos tentem negar, tá certo? Então, mesmo eles tentando negar, é uma verdade bíblica declarada. Então, temos aí a consequência para aquele que clamar por essa destruição em virtude de seus pecados. O salário do pecado é a morte, morte e condenação eterna. Então, temos aí estes eventos que estão entre reino milenar de Cristo e novos céus e nova terra. A transformação de todas as coisas e a eliminação de todas as fronteiras, quando tudo será uma coisa só, e quando Deus estará no meio do seu tabernáculo, né? Inclusive, aliás, nós estaremos dentro do tabernáculo de Deus, Deus estará junto conosco. Não haverá templo, então, né? Porque o próprio Deus será o seu templo. Então temos aí apenas uma modificação, mas uma linha de continuidade em relação ao seu governante. Então, Cristo não será jamais tirado do poder.
A autoridade de Cristo não será jamais afastada. O mesmo Cristo que reinou durante o milênio é o mesmo Cristo do novo céu e nova terra. Apenas há uma separação entre as características deste momento e as características daquele momento. Mas é uma linha de continuidade no sentido de Cristo continuar sendo o governante, onde o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, né, a triunidade divina, ter toda a autoridade sobre esses períodos. Tá, ok? Então temos que analisar apenas as características entre uma época e outra, mas não uma quebra de continuidade. Ainda acerca da teocracia, depois disso os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias, conforme nos diz Oséias 3:5. Ainda Sofonias 3:14 ao 20 diz: Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel, alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o Rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá o perigo algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: Não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor, o seu Deus, estará em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, os que se afastaram de vocês, para que isso mais pese como vergonha. Nessa época agirei contra todos os que oprimiam vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em todas as terras onde foram envergonhados. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa. Eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Oséias 3:14 ao 20. Aqui Daniel novamente, 3, 13 e 14. Na minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de um homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. A ele foram dadas autoridade, glória e reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Naquela mesma linha de raciocínio, temos algumas características de uma época e de outra época, mas é o mesmo reino, é o mesmo Senhor, é a mesma autoridade. Daniel 7, 13 e 14. Zacarias 14, 20 ao 21 nos diz: Naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos Exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas, e a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos Exércitos, como o próprio Senhor Jesus Cristo assim se manifestou contra eles, os expulsando. E o profeta Zacarias já via também esse problema, e para o milênio teremos então uma purificação total, né? Zacarias sendo até detalhista, né? Em alguns aspectos, até as panelas, até as montarias serão todas consagradas ao Senhor. Maravilhoso. Salmo 72, 1 ao 4 diz: Reveste da tua justiça, ó Rei. Reveste da tua justiça o Rei, ó Deus, e o Filho do Rei da tua retidão, para que ele julgue com retidão e com justiça os teus que sofrem opressão. Que os montes tragam prosperidade ao povo, e as colinas o fruto da justiça. Defenda a ele os oprimidos entre o povo e o liberte os filhos dos pobres. Esmague ele o opressor. Salmo 72, 1 ao 4. O ato, né? A autoridade de Cristo em realizar estes atos de justiça. E aí concluímos então os referenciais bíblicos aí para o reino teocrático de Cristo, né? E para a próxima aula já vamos tratar acerca de alguns aspectos relacionados a Israel, com relação à geografia, a construção do templo na terra, e ainda alguns referenciais de alguns livros importantes aqui, falando acerca do templo de Ezequiel sobre a terra e a nova Jerusalém que desce do céu. Alguns têm entendimentos diversos em relação ao período,
Alguns entendem que a Nova Jerusalém e o milênio estão associados, né, sendo então correlacionados. Outros entendem que são épocas distintas, tendo então o milênio e após milênio, manifestação da Nova Jerusalém. Mas vamos ver aí algumas referências textuais para isso, tá? E encerrar então a nossa análise aqui com relação ao grande período, o período chamado milênio, o reino de Cristo, a teocracia escatológica. No milênio, Jesus Cristo regerá o mundo com um cetro, né, com vara de ferro, e cumprirá as promessas a Israel, quanto ao território prometido, de onde sairá a bênção para todos os povos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Se gostou, dá um like no vídeo, compartilha, tá certo? E continua conosco, vamos cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo.